Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Sinal. Hã? Banco Central do Brasil. Deixa eu ver se está errado aqui. É eu que pulei aqui, que eu sou muito fã do Banco do Brasil, porque eu devo muito dinheiro para eles lá. Cheque especial estoura todo mês. Não consegue esquecer, dorme pensando no bichinho. Então, tem vossa a palavra por até 10 minutos. Excelentíssimo senhor deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão do Trabalho de Administração e Serviço Público, a CETASP. Os deputados, não sei se já se encontram aqui, o João Dado e o Policarpo, né, que são, respectivamente, autor e relator do projeto de lei 3351 de 2012. Excelentíssimas senhoras e senhores deputadas e deputados que integram a CETASP e convidados, colegas do Serviço Público Federal e demais presentes a esta audiência pública. Inicialmente eu tinha sido informado que ia ter 5 minutos, então eu preparei aqui porque eu sempre falo um pouco mais. Vai rolando aí. Mas como vamos ter 10 minutos, eu vou fazer uma leitura rápida aqui e mais algumas considerações em torno do tema. Honra-nos, em nome do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Sinal, apresentar a vossas excelências as razões pelas quais entendemos exercerem os especialistas e procuradores do Banco Central do Brasil atividade exclusiva de Estado, entendida como aquela em que o particular não pode substituí-lo. A Lei 4595, de 31 de dezembro de 64, estabelece em seu artigo 10 uma série de competências privativas para a autoridade monetária, além de outras nominadas no artigo seguinte, o que por si só já justificaria o caráter exclusivo de Estado. É da competência do Banco Central, por exemplo, o controle sobre os 2 principais preços da economia, que nem é o preço da rapadura nem o da cachaça, né? Que são a taxa de juros, que define o custo do dinheiro e influi diretamente no investimento, no consumo e no emprego, e a taxa de câmbio, que estabelece o valor de nossa moeda relativamente às moedas dos demais países, podendo favorecer o desenvolvimento do setor produtivo nacional, lógico, particularmente a nossa indústria, como fizeram e fazem todos os países que buscam se desenvolver de forma soberana. Outro aspecto fundamental da ação do Banco Central diz respeito à regulação do sistema financeiro nacional, desde a normatização até a supervisão direta das instituições. A ausência ou fragilidade desse papel, que, no nosso ver, deve ser desempenhado pelos Estados nacionais, tem sido recorrentemente apontada como uma das causas maiores da atual crise do sistema capitalista mundial, que já perdura por mais de meia década. Fica claro, portanto, que para cumprir com papéis tão relevantes que repercutem no dia a dia de todos e que mexem com interesses econômicos poderosos, o servidor do Banco Central precisa ser protegido no exercício de sua atividade e se cercar de determinadas salvaguardas, algumas delas inseridas no corpo deste projeto de lei, como é o caso da inamovibilidade do servidor de Estado, face a restrições orçamentárias ou humores políticos. Não é demais afirmar que, tendo como valores a ética, a excelência, o compromisso com a instituição, o foco em resultados, a transparência e a responsabilidade social, seus servidores, do Banco Central no caso, né, admitidos exclusivamente por concurso público, inclusive aqueles encarregados das funções de direção intermediária e assessoramento. Quer dizer, o Banco Central ele tem uma particularidade que somente os diretores podem ser de fora do Banco Central. E hoje a maioria dos diretores, inclusive o presidente, são funcionários de carreira, né? Então, somente encarregados das funções de direção intermediária e assessoramento labutam em condições insuficientes para atingir os objetivos quadrienais estabelecidos.
há entraves conjunturais, como os atuais cortes orçamentários, que impõem suspensão de viagens de trabalho e para participação em cursos de capacitação, redução exacerbada do consumo de energia e do uso dos mais diversos meios de comunicação, limitando os trabalhos de fiscalização e a pesquisa econômica necessária à fundamentação das decisões de política monetária, por exemplo. A transformação em lei das prerrogativas listadas no texto que hoje debatemos, associada a uma necessária valorização das carreiras relativamente a outras do próprio serviço público, podem impedir a evasão de profissionais formados no Banco Central em passado recente, mitigada pela implantação do subsídio, mas ainda insuficiente. Ao finalizar, gostaríamos de registrar que, para além das carreiras listadas neste projeto, como exclusivas de Estado, muitos outros agentes públicos merecem reconhecimento e valorização. A saúde e a educação, para não me estender muito, por exemplo, são consideradas pela nossa Carta Magna como direitos do cidadão e dever do Estado, o que leva necessariamente à valorização continuada de professores, médicos e demais profissionais responsáveis pela garantia desses direitos inalienáveis de nosso povo. Talvez, se isso já tivesse ocorrido, não teríamos a necessidade do programa Mais Médicos, por exemplo, da presidenta Dilma, e que gerou toda uma polêmica na sociedade brasileira. Gostaríamos ainda de afirmar que a exclusividade do concurso público para o acesso do servidor, mecanismo que vem sendo burlado indistintamente no país, pela terceirização direta ou através da contratação de organizações sociais, cooperativas de profissionais e diversos outros artifícios, aliada à sua capacitação permanente, a formação de gestores a partir dos próprios servidores, acabando com a perniciosa farra das indicações políticas que deveriam se limitar aos escalões superiores, como hoje já ocorre no Banco Central. E uma maior transparência e controle social sobre os serviços prestados só contribuirão para o aperfeiçoamento da gestão e dos serviços públicos em nosso país. Na realidade, algumas considerações muito rápidas aí para preencher o meu tempo, não é? Esse debate em torno das carreiras exclusivas de Estado, né, as carreiras específicas. Temos até o FONACAT constituído, o Rudinei está aqui, que também nos representa num plano superior, vai falar daqui a pouco. Mas isso, em parte, se deve ao fortalecimento de uma determinada visão de mundo que prosperou nas últimas 2 décadas do século passado, né? Que, digamos assim, tentava responsabilizar o Estado por todos os males da humanidade, né? E essa visão, então, preconizava um Estado mínimo e que o mercado sozinho dava conta de tudo, se autorregulava e resolvia o problema, né? Na realidade, não foi bem isso que a gente percebeu, né? E como eu já falei na minha leitura, a gente ainda vive hoje uma crise profunda, né? E que muitos afirmam, né? E eu concordo com eles, né? Que uma boa dose, né, da responsabilidade dessa crise está exatamente por esse tipo de visão, né, que tentou desresponsabilizar o Estado de muitas funções, desregulamentar o mercado, né, e isso trouxe como resultado essa crise que nós amargamos, que tem levado à infelicidade milhões e milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente trabalhadores, com repercussões aqui no nosso país. Então eu acho que a gente, os servidores públicos, os trabalhadores de uma maneira geral, essa casa, eu acho que o nosso Brasil ele está sendo chamado a um debate mais amplo, né? Para além dessa questão que eu acho que é importante, mas sobre o próprio modelo de desenvolvimento que nós precisamos ter no nosso país e o papel que cabe ao Estado e às instituições estatais nesse projeto,
para que a gente possa crescer de forma mais rápida, né? Para que a gente possa crescer com a valorização do trabalho, com mais distribuição de renda, com redução das desigualdades regionais, que ainda são muito grandes. Eu sou de uma região pobre, sou lá do Ceará, né? E que nos últimos anos, inclusive, tem crescido um pouquinho mais do que a média do Brasil. Mas eu acho que são questões que estão postas e que nós precisamos enfrentar, né? E discutir exatamente as reformas que a gente precisa ter no nosso país para avançar. As manifestações de junho apontaram um pouco, né? É o problema da saúde, é o problema da educação, né? Quer dizer, uma reforma tributária que realmente contribua para fazer justiça social no país, não é verdade? Quer dizer, um processo de democratização dos meios de comunicação de massas, reforma urbana, quer dizer, uma série de questões que a gente precisa, não é? Enquanto agentes públicos, o nosso parlamento, e eu espero que a gente possa contribuir dessa forma, que o nosso país possa avançar mais rapidamente e com justiça social. Muito obrigado, presidente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor Luiz Carlos, rigorosamente no horário, está vendo? Enrolou bem. Passa a palavra agora ao senhor Tarcísio Ferreira, coordenador executivo da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Tem Vossa Senhoria até 10 minutos para a sua explanação. Boa tarde, presidente, relator do projeto de lei, senhores parlamentares aqui presentes e todos os